Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, Hora do Macabeu. Sejam todos bem-vindos, e esse é o canal católico que mais fala a respeito do Apocalipse e também das falsas aparições marianas. E hoje vamos para o momento vergonha alheia. E quem ganha o troféu da semana? Rodrigo Silva, arqueólogo, acho que é professor de história também, se eu não estou enganado, conhecedor de todas as línguas do mundo, aliás, do universo, acho que ele fala até língua que não tem no planeta Terra. Porém, ele não cansa de passar vergonha. Este vídeo aqui, tá? Esse corte foi do podcast do Vilela. Eu não sei quando ele fez. Há 2, 3 anos, no mesmo podcast, ele falou que em menos de 1 ano e meio, se eu estou enganado, tá, gente? A Nova Jerusalém iria descer do céu, iria, né, descer em cima de onde é a Jerusalém hoje, tá? Nada aconteceu, né, gente? Nada do que o Rodrigo Silva fala acontece, sempre fica para um dia depois de amanhã. Hoje ele está falando sobre arrebatamento, essa doutrina bizarra, né, que veio do próprio inferno. E a gente não sabe de onde eles tiram isso, gente. É uma vergonha mesmo. Eu não sei como uma pessoa tem coragem de ir no podcast, talvez o maior que tem hoje, e fala uma besteira dessa e não sente vergonha, né? Não sente culpa. É claro que isso é um sensacionalismo barato, é claro que isso aí, né, é feito para ganhar, né, os cliques, e os cliques geram receita, e a receita ajuda bastante. Eu não vou entrar nessa questão agora. Ele mesmo não acredita nessas besteiras que ele fala. Ele não acredita, tá? Assim como a maioria dos futuristas, eles não acreditam nisso. Eles apenas querem pregar o sensacionalismo barato, só isso e mais nada. Antes de mais nada, se inscreva no canal, aperta no sininho e dá o like no vídeo, gente. Faça o combo todo, deixe um comentário também. QR Code aqui do lado, com o Pix do canal, quiser fazer uma doação, agradeço de coração, ou através da chave Pix, crismacabelos@gmail.com. A nossa rifa solidária, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para ajudar a nossa grande amiga Karina Marinho. Acho que faltam uns 50 números, se eu não estou enganado, tá? E, enfim, tá? Vamos contribuir aí, ajudar a nossa grande amiga. Está passando por um momento difícil, tanto na saúde, como também na questão financeira, tá? Então, peço para que vocês possam comprar os últimos números aí da rifa solidária. Vamos lá para o momento vergonha alheia do Rodrigo Silva. A ideia do arrebatamento é que o anticristo será um líder mundial, carismático, O anticristo, líder mundial carismático. De onde tiram isso, meu Deus? e quando ele começar a dominar a Terra, um pouco antes dele exercer sua hegemonia, a igreja vai começar a desaparecer. Olha, eu vou te falar, isso aqui é coisa de filme de Hollywood. Quer dizer, o anticristo vai aparecer, vai dominar o mundo e a igreja vai começar a desaparecer. De onde tiram essa ideia, gente? O pior é que a Bíblia é sagrada, a única fonte de fé, contraria isso que ele está falando. Eu vou explicar daqui a pouco para vocês. Nós estamos sumindo. O avião vai ficar desgovernado, vai cair. O avião vai ficar desgovernado, vai cair porque o piloto sumiu. De onde ele tirou isso daí? De um filme de Hollywood. Acho que, se eu não estou enganado, é do Nicolas Cage. Acho que, se eu não tô, o Apocalipse, acho que chama isso o filme. Eu já assisti isso daí. O avião caindo porque o piloto tinha sido arrebatado. Então desapareceu lá. Samba, então vai ficar só a roupa lá e tudo e tal. Aqueles que estudam a profecia vão entender que ali foi a igreja que foi arrebatada. Aqueles que estudam a profecia, eles vão entender que foi a igreja que foi arrebatada, gente. Veja se não é vergonha alheia ter que assistir um corte desse aqui. Ainda mais o Deus, eu não sei que tipo de Deus esses cabras aí eles cultuam, porque olha, é um Deus que faz acepção de pessoas. Apóstolos foram mortos, um degolado, outro crucificado, um com uma lança no peito, mas os santinhos protestantes serão arrebatados. Serão arrebatados, não passaram pela morte, pelo martírio. Que Deus que é esse do Rodrigo Silva, gente? Que faz acepção de pessoas. E quem ficar para trás é que não estava suficientemente espiritual para ser levantado. Aí vão levantado. Mano do céu. Começar 7 anos de sofrimento na terra em que o anticristo vai dominar. E depois desses 7 anos é que Cristo vem com poder e grande glória com aqueles que foram arrebatados para estabelecer o reino dele de 1000 anos. Então depois
da grande tribulação, que os santinhos protestantes serão arrebatados e não irão passar pela morte, tá, gente? Aí eles voltam com Jesus Cristo para reinar 1000 anos. Milênio. A grande tribulação antecipa a volta de Jesus, que Mateus fala, logo em seguida, a tribulação daqueles dias, fala da Idade Média, o sol escurecerá. Idade Média, meu Deus. Eu achei que Mateus 24 está falando da destruição do Templo de Jerusalém. O texto fala sobre a destruição do Templo de Jerusalém, o Templo de Herodes. Ele está falando de Idade Média, cara. Ele não acredita nisso. Você acha que o Rodrigo Silva acredita nessa besteira que ele está falando? Isso é sensacionalismo barato, sensacionalismo da cliques. Cliques, receita, é só isso, mais nada. O aluno dará sua claridade, etc, 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 etc. E depois Daniel fala também que haveria um grande tempo de angústia, o qual nunca houve. Aí vem a vinda de Cristo, tá certo? E nesse tempo de angústia, o qual nunca houve, o povo de Deus vai ser perseguido pelo anticristo e pelos que aderirem. Mas o povo de Deus vai ser perseguido, mas foram arrebatados. Você vê que ele não consegue nem informar uma ordem cronológica da situação. Olha que bagunça na mente desse cabra, gente. Ao anticristo. Eu não sei se eu estarei vivo nessa época, mas se eu estiver, eu peço a Deus que eu fique firme ao lado de Deus e você também. Amém. E a volta de... Olha o medo. Presta atenção. A teologia do medo. Colocando medo nas pessoas, né? Olha, eu vou te falar, meu tio... Cara, é que a gente acaba falando muito em democracia, né? Liberdade de expressão, mas devia ser criminalizado uma coisa dessa. Eu sou bem sincero, gente. Esse negócio de ficar colocando medo nas pessoas, mexendo com a cabeça das pessoas, causando ansiedade, né? Fazendo com que pessoas vendam tudo que tem para comprar sítio. Isso tinha que ser criminalizado. Eu sou bem sincero, tá, gente? Isso aí. Porque pro Rodrigo Silva tá tudo ok, cara. O Rodrigo Silva, Lucas Gelásio, o Vidente Anguara, tá tudo ok. Eles não acreditam nisso. É um personagem. O Rodrigo Silva ali é um personagem. Iago Martins, Lucas Gelásio, é tudo um personagem. Tá? O problema são as pessoas que assistem. Essas pessoas, elas acreditam nisso. E a gente tem vários relatos aqui de pessoas que venderam tudo aí para comprar sítio, montar um estoque de comida, porque vai vir um anticristo chefão, gente. A Bíblia não... Olha, presta atenção. A Bíblia sagrada, a única fonte de fé desse cabra, não diz nada disso. De Cristo é aquela esperança que acalenta o nosso coração. Está perto. Eu não posso dizer quão. Está perto igual a Jerusalém, que há 2 anos você falou que iria descer, né, em cima da Jerusalém hoje. Não desceu nada até agora. É sempre para um dia depois de amanhã, né? Perto, mas está próxima. Então, tá aí, já colocou medo nas pessoas, causou ansiedade, né? Pessoas aí com depressão. Já fez o serviço do anticristo. Esse cabra já fez o serviço do anticristo. E como que a gente acaba com essa palhaçada? Com a Bíblia Sagrada, a única fonte de fé desse cabra. Tá aqui, olha. 1 Tessalonicenses capítulo 4. É o único texto que eles usam para defender essa doutrina diabólica do arrebatamento secreto. Tá? Mas olha o que diz isso aqui, gente. Isso aqui vai contraria totalmente as palavras dele, ó. Irmãos, né, não queremos que ignoreis coisa alguma a respeito dos mortos. Aqui, São Paulo está falando dos mortos, tá, gente? Aqueles que já morreram. Para que não vos entristeçais, como os outros homens que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus levará com Jesus o que nele morreram. Aqui, São Paulo escreveu essa carta, né, muito para consolar aquela comunidade, tá? Que eles tinham perdido toda a esperança em cima do cristianismo. E aí ele continua dizendo aqui, ó: eis que vos declaramos, conforme a palavra do Senhor, por ocasião da tua vinda, né? Da vinda do Senhor. Nós que ficamos ainda vivos, não precederemos os mortos, ou seja, aqueles que estão vivos no dia
da vinda do Senhor, tá vendo aqui, ó, os que estão vivos, não precederemos os mortos, ou seja, haverá algo antes. O que vai acontecer antes? Quando for dado o sinal, a voz do arcanjo, o som da trombeta de Deus, o mesmo Senhor descerá do céu, tá? E aqui eu já expliquei sobre a questão que significa céu aqui. São 3. Jesus está lá no terceiro céu, ele volta para o primeiro aqui, ó, tá? E aí os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro, ou seja, irão ressuscitar aqueles que morreram em Cristo. E depois da ressurreição, nós, os vivos, os que estamos ainda na Terra, gente, Terra aqui não é planeta, também não é território, é solo, tá, gente? Está fazendo um contraste com o céu aqui, nesse caso. Tá? O contraste, terra, céu e mar, solo, e aqui está falando os que estão no solo, né? Seremos arrebatados juntamente com eles, os que morreram, e os que morreram e ressuscitaram, sobre as nuvens ao encontro do Senhor nos ares. E assim, então, os que morreram ressuscitarão, os que estão vivos e serão, aqui no caso, eles usam esse termo, arrebatados, junto com os que morreram e haviam ressuscitados, tá? E assim estaremos para sempre com o Senhor. Aonde? No céu. Nós, olha só, seremos arrebatados juntamente com eles, os mortos que já tinham morrido, sobre as nuvens ao encontro do Senhor. Então, todos que morreram, aqueles que ainda estarão vivos, tá? Todos irão ao encontro de Jesus no céu. Aí, onde entra essa questão do arrebatamento secreto aqui, gente? Não existe. Não existe. Que tipo de tribulação vai ter depois disso? Nenhuma, porque a tribulação já aconteceu. Aqui, todo mundo vai ir ao encontro de Jesus no céu e vai viver para sempre. Não vai ter retorno de Cristo depois disso para reinar 1000 anos nesse mundo. É uma loucura isso daí, ficar ensinando. Mas não tem nenhuma possibilidade, não tem, porque Jesus Cristo diz que a ressurreição dos mortos é no último dia. Esse arrebatamento de Tessalonicenses, tá, gente? De 1 Tessalonicenses capítulo 4, isso só pode acontecer depois da ressurreição dos mortos. E Jesus Cristo diz, a ressurreição dos mortos só acontecerá no último dia. Então não tem mais nada depois da ressurreição dos mortos. Não tem tribulação, não tem guerra, não tem fome, não tem peste, não tem reinado de 1000 anos, não tem nada. Então, olha que vergonha que esse cabra passa. O problema é que o Vilela, por exemplo, só dá espaço para esse tipo de pessoa. Não leva um contraponto. Eu não sei o que essas pessoas têm medo de levar um contraponto para falar, ó, o Rodrigo Silva está errado. Ele faz uma bagunça cronológica, você percebeu? Ó, nós seremos arrebatados, mas vai continuar algumas pessoas aqui. Aí depois essas pessoas passarão pela grande tribulação. Depois nós iremos voltar. Como? Isso. Aí vamos reinar 1000 anos com Cristo aqui na Terra. De onde tira isso, gente? Mas enfim, esse é o Rodrigo Silva, momento vergonha alheia, contrariando a própria sola escritura dele. Mais uma vez, primeiramente os mortos ressuscitarão, depois nós e os mortos, quando fala nós aqui, gente, aqueles que estarão vivos, né? Nesse dia aí da ressurreição dos mortos. Então, todos irão, e prestem atenção numa coisa também, tá? Os que estão vivos. Tá? Os mortos irão ressuscitar, mas e os que estão vivos? Serão arrebatados com esse corpinho aqui? Não. Não, porque você vai ter que buscar um outro texto que é de 1 Coríntios, capítulo 15, onde São Paulo fala: aqueles que estarão vivos no dia, né, da ressurreição dos mortos irão passar por uma transformação corporal. O que é essa transformação corporal? É uma morte, uma ressurreição instantânea, porque todos têm que estar no mesmo estado, tá, de
corpos gloriosos para ir ao encontro de Jesus Cristo no céu. Então, aqueles que estarão vivos, né, é que São Paulo não menciona isso em Tessalonicenses, até porque era uma carta de consolo, né, para trazer mais esperança para aquela comunidade. Só que aí você tem a primeira carta aos Coríntios, que São Paulo explica sobre a ressurreição dos mortos e fala que aqueles que estarão vivos também morrerão. Só que é uma morte, uma ressurreição instantânea, no piscar, né, de olhos, já haverá essa mudança corporal e todos irão para sempre com Jesus Cristo no céu. Não vai ter mais nada para a humanidade aqui nesse planeta. E aí me vem o Rodrigo Silva passar uma vergonha dessa. Paz e bem a todos, até a próxima. Amém.